E aí depois, que eu não vou aqui agora me prender muito, né? Ele fala sobre Moisés, a história de Moisés. Nós conhecemos Moisés. Ele foi um homem que nasceu no tempo da escravidão do povo de Israel mesmo. Aí a mãe dele, né, seus pais vendo ali a mãe, que ele era uma criança formosa, e Faraó havia dado a ordem para matar, né, os meninos e não as meninas, só os meninos. Então eles esconderam ele por 3 meses, mas eles sabiam que não iria dar mais para esconder. Aí Moisés foi colocado no cesto ali, numa moita, como se fosse uma moita de capim, né? É um outro mato lá, mas como se fosse uma moita de capim, ali na beirada do rio. E quem achou Moisés? Vamos ver se a igreja está ligada. Exatamente, a filha de Faraó. Então, ele foi criado ali, segundo a cultura egípcia e tudo mais. Com o passar do tempo, Moisés viu lá um hebreu sofrendo na mão de um egípcio. O que ele fez com o egípcio? Matou o egípcio. Aí, para que Faraó não matasse ele, ele teve que fazer o quê? Foi descoberto, né? O que ele fez? Ele teve que sair do Egito. Com quantos anos ele saiu do Egito? 40. E foi para Midian. Chegando em Midian, casou com a filha de Jetro e teve 2 filhos com ela. E depois, com 80 anos lá, o Senhor apareceu para ele na sarça ardente e falou com ele para voltar para o Egito. O faraó que queria matá-lo já não vivia mais. E nós conhecemos a história. Aí Moisés resiste um pouco. Deus fala com ele que mandaria Arão para falar por ele. Ele seria Arão por Deus e Arão por boca. Eles foram, falaram com Moisés e aconteceu aquilo tudo. E Deus libertou o povo da escravidão no Egito por intermédio do profeta Moisés, como nós conhecemos a história. Mas o que o povo fez? Quando Moisés foi para o Monte Sinai para receber as tábuas da lei, não é? O que aconteceu? Eles fizeram o quê? Ele é o bezerro de ouro e foram adorar. E aí é como nós já conhecemos a história, né? Deus se irou contra aquele povo, como está aqui no versículo 41, se você quiser acompanhar. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas, verso 42, Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas: ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas de sacrifício no deserto pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do Deus Renfã, figuras que fizestes para as adorar? Por isso vos desterrei para além da Babilônia. E aí ele fala por que o povo de Israel saiu do Egito, como nós falamos, né? Mas o Egito continuou no coração do povo. O povo continuou cultivando idolatria, que Deus falou para o povo não fazer. E isso às vezes acontece. Por um momento, o povo se santifica, com o passar do tempo, a tendência é o povo se esquecendo e ir voltando às práticas antigas, fazendo as coisas que Deus não quer que o povo, como não queria que Israel fizesse, né? Não quer que o povo também dele hoje faça. E aí Deus permitiu o povo ir para a Babilônia. A Síria veio e devastou o reino do norte, como nós conhecemos, né? Por causa de idolatria. Aí ele vem depois aqui e fala de Davi, não é? Fala sobre também o desejo de Davi construir um templo para ele. Nós até vimos aqui hoje, mas não tinha nada a ver, né? Fala do desejo que Davi teve de construir o templo, mas foi Salomão quem edificou casa ao Senhor, né? E só que tem um detalhe: Deus, ele habita em casa feita por mãos humanas? Não. Olha o que diz aqui, ó, verso 49
de Atos 7: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi, porventura, a minha mão que fez todas estas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resistes ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais também, vós o fazeis. E aí fala também, ele joga na cara deles, daquelas autoridades que estavam ali acusando ele, com aquele espírito de acusação, que eles mesmos mataram a Jesus Cristo. Não é? E aí, meus irmãos, a tônica aqui da mensagem de Estevão é que quando eles, aquelas autoridades, vieram para espremê-lo, ele foi corajoso e não retrocedeu, não. Aí ele puxou a ficha da rebeldia do povo de Israel. Complicado isso, né? Ele não foi covarde, não. Isso custaria a vida dele, mas ele foi corajoso. Estevão é um dos homens da Bíblia um dos que mais me chama a atenção. É Estevão, porque ele foi um homem corajoso. E se você analisar, olha só, eu vou ler o final aqui, porque é para honrar um homem desse mesmo, ele estando com o Senhor já, né? Verso 54, os últimos versículos. Ouvindo eles isso, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Oh, aleluia! Verso 56. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Jesus Cristo ali em pé, já, como se diz, esperando Estevão, né? Eles, porém, verso 57, clamando em alta voz, taparam, melhor dizendo, os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Paulo, que ainda não havia convertido, não, estava consentindo ali, concordando na morte de Estevão, era um perseguidor da igreja. Verso 59. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. E Saulo consentia, concordava na sua morte. Olha só que visão, o céu, como está escrito aqui, se abriu para Estevão, que foi homem de Deus, homem cheio do Espírito Santo, homem que foi honrado por Deus até na morte dele ali, homem que viu os céus abertos e Jesus Cristo em pé à direita de Deus, esperando ele já. E ainda assim ele imitou a Jesus até no final da sua vida. Ele disse aqui, as palavras que Jesus disse lá na cruz do Calvário. Ele era um discípulo. Ele disse: Senhor, verso 60, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras morreu. Senhor, perdoe-os. O que Jesus disse lá na cruz? Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, irmãos, isso é ser discípulo também, é não recuar, é ser firme, é procurar ser verdadeiro nas suas convicções. É lógico que a gente, eu não vou dizer que nós estamos muito abaixo, não, mas eu creio que nós não estamos no nível de Estevão. Estevão é da prateleira de cima, é um homem que, embora se prega pouco sobre ele, deveria se pregar mais. Foi um dos que mais ali imitaram a Jesus Cristo. Já pensou o camarada morrendo?
E ele ainda ora para que Deus perdoe aqueles que estão matando ele. Não sabe o que sabe. Oi? Não sabe o que faz. Exatamente. Mas por quê? Porque ele era um discípulo. O Sinédrio achou que iria ali espremê-lo, afligi-lo. Nós vamos pensar mais ou menos assim, nós vamos pensar aqui agora que ele vai abaixar para nós, não é? Foi o que ele fez? Não. Na hora que eles perguntaram a ele a razão do porquê que ele estava falando aquelas coisas, aí ele denunciou eles e veio lá de Abraão, puxando a ficha sobre a rebeldia deles. E encerrou dizendo a eles, na cara deles, que eles assassinaram Jesus Cristo, o justo, como está aqui no verso 52. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Homem de Deus, né? Como nós precisamos de pessoas como Estevão, pessoas que na hora da pressa não está ali pensando no que vai ganhar, não, e no que vai perder, está pensando em honrar Deus. Na hora do vamos ver, não vamos lá, porque Estevão, ele fala que ele era homem cheio de boa reputação, homem que quando pregava, Deus operava. Nós encontramos isso lá no verso 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então nós precisamos de pessoas assim, pessoas que têm coragem, pessoas que na hora da prensa não, calma lá, eu sou servo de Deus. Vocês estão achando que vocês vão me oprimir porque eu estou pensando em que eu vou ganhar quando perder? Não, eu quero é Deus, porque Estevão honrou a Deus. Os céus abriu para Estevão, e Estevão viu Jesus em pé, como que assim: meu filho, eu estou pronto a te receber na glória, porque você na terra me honrou, eu vou te honrar agora. Você está morrendo semelhantemente como eu morri, você está falando o que eu falei, você é meu discípulo, e eu vou te tomar agora em meus braços. É uma das maiores visões de toda a Bíblia Sagrada. Temos que pregar Estevão, homem que morreu, mas honrou a Deus, e o céu se abriu, e Jesus o recebeu na glória do Pai. Não é na hora da pessoa ali ser pressada, a pessoa pular para trás. Hoje o que acontece? Nem chega aqui na condição de Estevão, a pessoa já está pulando para trás, já está mudando a conversa. Gente, a gente precisa de perceber isso. Nós precisamos de ser pessoas firmes. Eu sei que às vezes a gente fica fraco, Lucas e demais. Às vezes a gente fica fraco, lógico, assim. Não estou falando disso, não. Estou falando que a gente tem que ser cheio do Espírito Santo também. A Bíblia não fala: não embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A Bíblia não fala que Estevão era homem cheio do Espírito Santo, homem cheio de fé. Por isso que ele não recuou naquele momento ali, que aquelas autoridades tentaram ali prensá-lo, oprimi-lo ali. Nós somos autoridades agora diante do Sinédrio. Eu quero ver se ele vai continuar sustentando essa doutrina dele. Aí ele não puxou para trás, não. Ele foi e denunciou eles na cara deles. Ele não estava preocupado com a sua vida. Por quê? Porque a vida dele era para Deus. Irmãos, é uma coisa: vamos dormir, vamos ficar por um tempo, não sei quanto tempo o Espírito Santo vai cultivar essa mensagem na nossa mente, no que diz respeito a pensar só nela, mas vamos ficar um tempo só com essa mensagem. Estevão, um dos maiores discípulos, talvez seja até, vou falar o maior, mas ele está ali na prateleira de cima. O que ele fez, a forma de como ele imitou Jesus, irmãos, é uma coisa, enche os nossos olhos. Poxa, cabra de fé, de coragem. Na hora do vamos ver, ele, eis-me aqui, honrou a Deus, e o céu rasgou para ele. Jesus ali em pé, à direita de Deus. Que visão! Já pensou, irmão? Irmãos, então nós temos que ter isso no nosso coração.
Ele sofreu, morreu apedrejado. Saulo ali, consentido na sua morte, porém, sofreu e foi para a glória. Eita, meu Deus do céu, olha que mensagem, né? Eu um dia, eu não sei se eu já falei isso, acho que eu não falei, não sei. Se eu tivesse um filho homem, eu iria colocar o nome dele de Estevão ou Ismael, por causa dessa mensagem, desse homem de fé, homem que enfrentou ali as autoridades, enfrentou o mais alto tribunal religioso de Jerusalém, o Sinédrio, homem que foi morto, mas não recuou, foi firme na palavra, no Espírito Santo, porque ele era cheio do Espírito Santo. A pessoa quando é cheia do Espírito Santo, ela quer Deus, o resto é conversa. Ela não está preocupada. Cada momento para ela é um momento importante para Deus. O que vai acontecer depois, Deus ele sabe. E isso custou a vida dele. Ele morreu. Ele não só correu o risco de morte, ele morreu, mas honrou a Deus. Irmãos, que nós sejamos assim. Se coloque sobre os seus pés, não é? Se você depois quiser dar uma olhada em alguns detalhes, eu falei, tem detalhes importantíssimos aqui em Atos 7, tá bom? É uma das maiores mensagens da Bíblia. Estevão, então, é um prato cheio. Então, lembre-se disso durante a semana, tá? De Estevão, porque às vezes por muito menos a gente recua, não é? Estevão foi provado até a morte e morreu, e nem por isso ele retrocedeu. Pense nisso, por isso que a gente precisa de ouvir a Bíblia, né, irmão Jesus? Por isso que a gente precisa de ouvir a palavra nos fortalecer, a palavra do jeito que ela é, porque nós também passamos por situações em que nós somos ali testados, como foi testado Estevão. Mas quando a sua fé for testada, honre a Deus, honre a Deus, não tema o que você vai perder, o que te possa fazer o homem, tema a Deus. Não temei ao homem que mata o corpo e não sabe o que pode fazer com a alma. Antes temei aquele que tem o poder de matar o corpo e lançar a alma no inferno. Quem é esse? Deus. Faça assim com suas mãos em forma de concha. Pai, a todos presentes e ausentes, abençoa com teu amor, com a graça do Filho, com a tua suave consolação do Divino Espírito Santo. Dê a todos nós, ó Pai, no final de domingo consolado, encorajado, animado, para que nós, ó Pai, comecemos a semana prática amanhã, nessa unção de Estevão, encorajados, animados pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E que as palmas glória a Deus, amém? Aleluia. Glória